Se eu pudesse voltar no tempo, se pudesse sentar diante da minha versão de 20 anos e dar apenas um conselho financeiro, qual seria? Não seria sobre ações, não seria sobre criptomoedas, não seria sobre investimentos específicos. Na verdade, seria algo muito mais importante. Algo que teria economizado anos de erros, anos de ansiedade, anos de decisões equivocadas. Porque quando somos jovens, acreditamos que temos muito tempo. E é justamente por isso que desperdiçamos tanto dele. Hoje eu quero compartilhar o conselho financeiro que eu gostaria de ter ouvido aos 20 anos. Mas a verdade é que ele continua valioso aos 30, aos 40, aos 50 e até mais tarde. Porque nunca é tarde para entender aquilo que realmente constrói riqueza. Aos 20 anos, eu acreditava que meu maior problema era a falta de dinheiro. Talvez você também pense assim. Mas hoje percebo algo diferente. Meu problema não era dinheiro. Era conhecimento, era visão, era mentalidade. Porque dinheiro sem direção desaparece. Dinheiro sem disciplina evapora. Dinheiro sem consciência gera os mesmos erros em escala maior. O primeiro conselho seria simples. Antes de correr atrás de mais dinheiro, aprenda a lidar com o dinheiro que já passa pelas suas mãos. Porque a riqueza começa na forma como você pensa, não apenas na forma como você ganha. Se existe algo que eu gostaria de entender mais cedo, é isto. Tempo vale mais do que dinheiro. Muito mais. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo não. Você pode perder uma fortuna e reconstruí-la, mas não pode recuperar os anos desperdiçados. Quando somos jovens, acreditamos que sempre haverá tempo. Tempo para investir depois. Tempo para aprender depois. Mas a vida passa mais rápido do que imaginamos. E um dia, você percebe que os anos que pareciam infinitos desapareceram. O maior arrependimento financeiro de muitas pessoas não é perder dinheiro. É ter esperado demais para começar. Esse conselho sozinho teria economizado muito dinheiro e muito sofrimento. Existe uma pressão invisível na sociedade. A pressão de parecer bem-sucedido, ter o carro certo, o celular certo, as roupas certas, a imagem certa. Mas existe uma pergunta poderosa. Quem você está tentando impressionar? Porque muitas pessoas passam anos comprando coisas que não precisam, com dinheiro que não possuem, para impressionar pessoas que nem se importam tanto assim. Enquanto isso, deixam de construir patrimônio, deixam de investir, deixam de comprar liberdade. A aparência custa caro, a liberdade vale muito mais. A maioria das pessoas aprende a ganhar dinheiro. Poucas aprendem a manter dinheiro, e menos ainda aprendem a multiplicar dinheiro. Ganhar é importante, mas não suficiente. Porque riqueza não depende apenas do que entra, depende também do que permanece. Quantas pessoas você conhece que ganharam muito e perderam tudo? O problema não era renda, era comportamento, era falta de educação financeira, era ausência de visão de longo prazo. O dinheiro entra pela habilidade de ganhar, mas permanece pela habilidade de administrar. Se eu pudesse voltar aos 20 anos, investiria ainda mais em conhecimento. Livros, cursos, mentores, experiências, aprendizado. Porque conhecimento gera oportunidades, gera habilidades, gera renda, gera crescimento. Existe um ativo que ninguém pode roubar, ninguém pode confiscar, ninguém pode destruir. Aquilo que você aprende. E quanto mais valor você gera para o mundo, mais o mundo tende a recompensá-lo. A maioria conhece os juros compostos financeiros. Mas existe algo ainda mais poderoso: os juros compostos da vida. Pequenos hábitos, pequenas melhorias, pequenos investimentos, pequenos aprendizados, pequenas decisões.
tudo isso se acumula. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E depois de alguns anos, a diferença é gigantesca. O sucesso raramente surge de um grande evento. Ele nasce da repetição. Esse talvez seja um dos maiores erros que cometemos quando jovens. Esperar. Esperar confiança. Esperar segurança. Esperar certeza. Esperar o momento ideal. Mas a verdade é que ninguém se sente totalmente pronto. Quem prospera não é quem possui menos medo. É quem age apesar do medo. Ação produz clareza. Movimento produz aprendizado. Experiência produz confiança. E tudo começa quando você para de esperar. Mas se eu pudesse resumir tudo em uma única frase, seria esta: construa sua vida pensando em liberdade. Não apenas em dinheiro. Porque dinheiro é uma ferramenta. Liberdade é o objetivo. Liberdade para escolher. Liberdade para decidir. Liberdade para viver de acordo com seus valores. Liberdade para dizer não. Liberdade para controlar seu tempo. Todo o resto é apenas caminho. Talvez você não tenha mais 20 anos. Talvez tenha 30. Ou mais. Mas existe uma boa notícia. O segundo melhor momento para começar continua sendo agora. Porque o passado não pode ser alterado, mas o futuro continua aberto, esperando pelas decisões que você tomará a partir deste momento. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam pequenas decisões em grandes resultados. Comente aqui embaixo. Qual conselho financeiro você gostaria de ter ouvido quando era mais jovem? E compartilhe este vídeo com alguém que ainda tem tempo para evitar erros que custam anos de vida. Porque algumas lições financeiras valem mais do que dinheiro. Elas valem décadas. O maior patrimônio que você pode construir não é dinheiro. É a combinação entre tempo, conhecimento e decisões inteligentes repetidas ao longo da vida.